de medidas do Ministério da Saúde visa facilitar e incentivar a doação de órgãos. Uma das medidas estabelece que os profissionais de saúde recebam bonificações pelos transplantes realizados. Os critérios para a fila de transplante de órgãos deverão ser padronizados em todo o país, pois atualmente há possibilidade dos estados adotarem critérios diferentes. Será possível, inclusive, acompanhar o andamento da fila de espera por doações na internet. A nova regulamentação ainda prevê o sistema de doador expandido, que permite a doação de órgãos por portadores de hepatites B e C, AIDS, doença de Chagas e alguns tipos de tumores, com o consentimento, é claro, do receptor. O Brasil ainda tem baixíssimos índices de doações. Apenas 50% dos potenciais doadores falecidos são notificados. Deste total, 20% se tornam doadores. Para mudar esse quadro, será realizada uma campanha de conscientização para o aumento do número de doadores. Mas, na contramão, alguns espíritas são contra a ideia de doação de órgãos. E você, o que pensa a respeito? Vladimir, a gente acabou de falar da garota da Eloá, né, que foi baleada, e os pais resolveram então doar os órgãos dela, beneficiando 8 pessoas. A gente vê aí que a mídia está uma campanha muito favorável a essa questão da doação. E agora a gente sabe que temos aí algumas medidas para facilitar e incentivar ainda mais a doação de órgãos. Fala um pouquinho, quais medidas são essas? O Ministério da Saúde, Vitor, ele destinou agora 60 milhões de reais para uma campanha que visa estimular não somente a doação de órgãos, como o crescimento também de operações de transplante. Nós temos 16 estados brasileiros que ainda não realizam dentro do seu território estadual as cirurgias. Então, realmente, esses 60 milhões de reais vão ser destinados a aumentar o que as entidades hospitalares recebem pelas cirurgias de transplante, bonificar também os transplantes realizados com sucesso, e também vai haver investimento muito grande numa campanha que vai durar, parece que até 12 de novembro, no sentido de estimular mais as doações. Mas uma boa notícia que eu li hoje no jornal, nesse primeiro semestre de 2008, Vitor, nós tivemos um crescimento bem acentuado nas famílias que, consultadas, concordaram em fazer a doação de órgão em relação ao mesmo período de 2007. Mas essa bonificação, será que ela não pode dar margem, por exemplo, a um contrabando de órgãos? É muito difícil, né, Vitor? Porque às vezes a gente pensa um contrabando de órgãos, mas para contrabandear o órgão você precisaria envolver médicos, helicópteros, todo um sistema de transporte sofisticado. Então, eu acho que ninguém vai tentar ganhar dinheiro. O que pode acontecer é aquilo que aconteceu no Rio, aquele médico que está sendo investigado por ter passado uma paciente na fila para um transplante de fígado, né? Mas contrabando de órgãos eu acho muito difícil, é uma possibilidade muito remota. Mas além dessa campanha de incentivo, tem que haver também uma comunicação entre os médicos, os hospitais e a central de transplante também, né? Porque eu vi recentemente na televisão que muitas vezes a própria central de transplante não é notificada quando há possibilidade de uma doação, né? Então falta uma comunicação ainda, né? Esse incentivo, Vitor, acho que pode até trazer a necessidade não, mas esse incentivo pode realmente favorecer um pouco mais essa questão da comunicação. Existem centrais de captação de órgãos em todos os grandes estados do Brasil, e essas centrais de captações de órgãos, elas têm que ser avisadas pelos hospitais assim que tiver um paciente onde exista morte encefálica. É só nesse caso?
que você pode doar órgão quando há uma morte encefálica, outros casos não dá? Existem alguns tipos de órgãos, como a córnea, por exemplo, que pode ser retirada depois da parada biológica, ou seja, a interrupção de todas as funções vitais do ser humano. Mas o pulmão, o rim, o coração e outros órgãos essenciais, eles precisam ser retirados do organismo enquanto ele estiver funcionando, enquanto estiver circulando o ar e o sangue, né? Senão não serve. Entendi. Então, ao lado de toda essa campanha de incentivo, né, a gente percebe que ainda existe a resistência de certas pessoas, eu diria que talvez da maioria das pessoas, com relação à doação, né? Talvez por motivos religiosos, talvez por ignorância, ainda há uma resistência. No próprio movimento espírita, eu já tive a oportunidade de conhecer pessoas contrárias à doação de órgãos, dizendo que isso poderia prejudicar o espírito que tinha desencarnado, que ele poderia sentir dor, ficar revoltado. Como é que você vê essa questão à luz da doutrina espírita? Vitor, eu tenho um livro sobre doação de órgãos de transplante que eu escrevi há mais de 20 anos, está com uma edição atualizada agora. E a base da doação para nós espíritas está na lei de ação e reação. A lei de ação e reação, que é fundamentada na lei científica de causa e efeito, diz: a uma ação positiva não pode haver uma reação negativa. Se você concluir, como nós vamos concluir sem dúvida, que a doação de órgãos, voluntária ou não, é um ato de caridade que você desenvolve em benefício do próximo, você como espírita e como cristão não pode jamais acreditar que um ato de caridade vai provocar no espírito uma dor ou um sofrimento. Então, está contra a lógica da doutrina. Um outro argumento importante também, só para completar, é que morte encefálica significa morte do encéfalo. Quando nós falamos de morte de encéfalo, nós estamos falando do principal instrumento biológico de comunicação do espírito com o restante do corpo enquanto nós estamos encarnados. Então, se o principal instrumento de interação do espírito não está funcionando, não há como o espírito captar sensações do corpo sem esse órgão ativo. Sim, né? Com certeza. E também vale lembrar, né, que a influência do corpo sobre o espírito desencarnado varia dependendo do apego material que aquele ser, que aquela pessoa tem. Então isso varia de caso para caso. Eu acho que, na dúvida, o que vale mais a pena é você ir pela caridade, pelo amor ao próximo. Bom, no próximo bloco, confronto e violência entre policiais civis e militares levanta a questão: até que ponto a polícia está preparada para manter a ordem?